Económicos tem o prazer de ter aqui connosco o professor Henrique Monteiro, ao qual agradecemos a disponibilidade de participar na conversa de hoje. Vamos falar sobre a relação entre economia e ambiente nas suas várias abordagens, nomeadamente a abordagem da economia ecológica, contribuindo para a perspectiva pluralista que defendemos. O professor Henrique Monteiro, para quem não conhece, é doutorado em Economia no ISEG e é um docente no ISCTE na área de microeconomia e tem tido como principais interesses na sua investigação a economia ambiental e dos recursos humanos, ambiental e dos recursos naturais, a microeconometria e a economia da água. Nesse sentido, começo por perguntar ao Henrique um pouco sobre o seu background. Gostaríamos de saber como surgiu este interesse pela área ambiental da economia e pedir que nos falasse brevemente sobre o seu trabalho na área a nível académico ou profissional. Boa tarde a todos os que estão a ouvir. O interesse pela área do ambiente surgiu já há bastante tempo, antes mesmo de ingressar na universidade. No ensino secundário, na altura em que eu tirei, tínhamos uma espécie de... um projeto que englobava as várias disciplinas e nós trabalhámos um bocado ali as áreas do ambiente e do território, fazíamos uns vídeos entre colegas, em trabalho de grupo, e foi um bocado aí que surgiu o interesse por estas áreas. Depois surgiu a altura de ingressar na universidade, estando na área de económicas, foi um bocado a decisão entre economia e gestão. Na altura escolhi economia, para além da natural inclinação para as questões mais matemáticas, né, que tinha, sempre gostei mais desta área de estudar o funcionamento da sociedade mais do que propriamente de gerir, e havia uma coisa na altura que fazia um bocado mais de impressão em gestão, que era a parte de Matheus Neves, acho, nas partes mais relativas mais de crise, etc. A ideia de ter de gerir a empresa e ter de despedir alguém fazia-me assim um bocado de confusão quando era novo, e portanto a economia parecia uma coisa assim mais neutra de estudo da sociedade, era interessante. Mas pronto, depois dentro de economia, eu escolhi na altura o ISCTE, depois de analisar, porque tinha de facto um currículo mais variado. Tinha economia do ambiente, na altura julgo que se chamava economia do ambiente, ainda não era economia do ambiente dos recursos naturais, apesar do programa não ter variado assim tanto. Era obrigatório no currículo, tal como outras, como economia do território, para o qual tinha algum interesse, e isso levou-me a escolher o ISCTE, juntamente com o conjunto de amigos. Especificamente sobre a área do ambiente, na altura o curso tinha 4 anos, e não 3 como agora, e no último ano tínhamos uma disciplina que se chamava seminário, não estou enganado, já passa mais de 20 anos, mas seminário de especialização, e tinha vários temas, e na altura o que eu escolhi era o seminário de especialização em economia do território e do ambiente, justamente. E aí não só fazíamos semestre de trabalho, quase uma espécie de trabalho de fim de curso, como também um estágio. Lembro de ter feito trabalhos sobre migrações pendulares, mais uma vez sobre a parte da área do território, com métodos específicos, mas também ter feito um estágio na altura, uma oportunidade que me foi apresentada pelo professor José Manuel Henriques, que ainda é professor do ISCTE, uma possibilidade de estagiar no Instituto da Água, a fazer um trabalho justamente sobre tarificação da água. Era uma altura em que estava em discussão uma diretiva específica, a Diretiva Quadra da Água, foi aprovada em 2000, que uma das novidades que trazia era justamente incorporar algumas preocupações económicas e instrumentos económicos para a gestão da escassez da água, que até ali a gestão da água era muito uma questão de engenharia, né? De termos a garantia de ter recurso suficiente para abastecer. Havia a questão da variabilidade do abastecimento, e portanto temos que construir barragens para garantir que a disponibilidade que existe no inverno também existe no verão, etc. Mas nunca era uma questão económica de gerir a procura de água para que ela própria se adaptasse aos recursos, era muito criar a oferta para a procura que existe. Até usavam muito o termo necessidade, ou seja, há esta necessidade de usar água. Portanto, acreditamos que há uma infraestrutura que consiga fornecer aquela quantidade. Pronto, entrei por aí, para a parte do estágio, fiz algum trabalho na área. Mais tarde, vim a voltar a pegar no tema, quando escolhi um tema para fazer a tese, a dissertação de doutoramento. Tive a certa altura interesse até de escolher, de frequentar um mestrado específico sobre esta área do ambiente. Havia no ISEG, na altura, sendo a minha formação do ISCTE, eu fiz economia no ISCTE, algum de vocês estão a fazer, na licenciatura, mas na altura havia um
mestrado chamado Economia da Energia dos Recursos Naturais, o que não me engano seria alguma coisa deste nome. Tive certa altura interesse de fazer, mas que não abriu num ano particular que eu quis entrar e acabei por ir direto para o doutoramento, tinha média para isso, e portanto foi já no doutoramento que acabei por voltar a agarrar o tema, trabalhando com a professora Catarina Roseta Palma, que é a atual diretora de sustentabilidade do ISCTE. E como professor do ISEG, mas aí mais nas áreas quantitativas, mais na área da microeconometria. Desde então tenho investigado um pouco nessa área também, já estive ali, por exemplo, em projetos FCT, tivemos a certa altura, posso dar um exemplo, a certa altura tivemos um projeto de investigação em cooperação com pessoas do ISEG, de Évora, de Coimbra, em que tentámos cruzar a informação que tínhamos sobre as tarifas de água no país inteiro, portanto, recolhemos informação sobre as tarifas, os consumos, etc., características específicas sobre os concelhos e as condições económicas e sociais de cada concelho, e depois fomos cruzar com a informação recolhida num inquérito que durou o verão todo no ISTE, em que chamámos alguns alunos que estavam em transição para o mestrado de Economia também para estar a fazer telefonemas para recolher respostas específicas das pessoas sobre características. Conseguimos fazer uma análise ao nível da família, do agregado familiar, de forma como eles respondiam às diferentes características suas, enquanto família, o tipo de habitação que tinham, o tipo de equipamentos que têm em casa e também as características do tarifário. Foi daquilo que vocês apanham em microeconomia das elasticidades, era um dos nossos objetivos, estimar a resposta das pessoas às variações de preço e ao tipo de tarifário que tinham. Não sei se este é um exemplo. O André penso que tem que ligar ok. o micro. Peço desculpa. Portanto, a pergunta seguinte que queríamos fazer. Portanto, este mês no Rethinking Economics, o nosso foco vai estar sobre o ramo da economia ecológica. E a economia ecológica é um ramo que aborda a relação entre a economia e o ambiente de uma forma talvez um pouco diferente e às vezes até oposta ou de conflito com a teoria mais neoclássica, mais mainstream, e efetua várias críticas à mesma. E antes de chegarmos a falar mais concretamente sobre estas críticas, gostávamos de saber como é que vê o aparecer de abordagens como esta e que características é que podemos retirar delas, por exemplo, as preocupações éticas, a sustentabilidade, a equidade, a justiça, a interdisciplinaridade, e portanto, estas preocupações podem ser integradas na economia mais neoclássica, por assim dizer, ou se são um choque com essa forma de ver a economia, se há um conflito. Eu acho que é sempre positiva o surgimento de alternativas, a geração da discussão, o questionar do que nós temos como conhecimento já aprendido, e a economia ecológica nesta área em particular tem dado um contributo. O contributo mais válido que eu vejo é justamente a integração da modelização dos sistemas físicos e dos ecossistemas de forma não separada da modelização que a economia faz do comportamento dos indivíduos em sociedade. Nomeadamente, uma característica que se diz como sendo definidora do que é a economia ecológica é o fato vocês discutiram isso numa sessão anterior, do sistema económico ser considerado um subsistema do sistema ecológico total. E aí tem dado um contributo válido. O que eu acho que sobre a vossa questão de características é que pode aportar, isso é um choque muito grande com a economia do ambiente. Obviamente há algumas questões, é uma abordagem que se constitui muito de facto pela crítica à forma como a economia do ambiente utiliza as ferramentas económicas para analisar as relações entre a sociedade e o ambiente e a natureza, digamos assim. E nisso tem contribuído ela constitui essencialmente por um conjunto de críticas e uma fonte de reunião de abordagens alternativas muito dispersas. O que falta um pouco na economia ecológica é um bocado, e eles próprios reconhecem isso, é um agregar desses contributos dispersos, que vêm de várias áreas disciplinares, numa visão explicativa alternativa da realidade. No fundo é isso que a ciência procura fazer. Observa a realidade, formula teorias sobre
formulam teorias explicativas sobre o que se passa, testas, tentando ver se são verdadeiras ou não, e isso aí, a economia ecológica não me parece estar nesse ponto, nem por vezes ter, sem ter esse objetivo, ter uma explicação, ter uma forma de abordagem mais alternativa, nem mesmo sequer, por vezes, uma metodologia com consistência única. Defendem muito o próprio pluralismo metodológico de vários contributos. Portanto, desse ponto de vista, eu julgo, e se será talvez polémico, o choque não é assim tão grande quando falamos de abordagem científica. A não ser que nós interpretemos o lado da economia do ambiente, digamos assim, de uma forma muito restritiva. Porque a economia do ambiente é uma subdisciplina que tem várias décadas de trabalho, muitos contributos, e, por exemplo, questões de ética e sustentabilidade também são analisadas dentro das questões de economia ambiental. Ainda há pouco estava a pensar um bocado na preparação desta sessão, realizados por exemplo, manuais de economia de ecologia, faço economia ecológica, faço economia ambiental. E também encontram manuais estándares de economia ambiental, por exemplo, que tomam as questões de ética e sustentabilidade logo à cabeça nos primeiros capítulos. Okay? Eventualmente tratam-nos de forma diferente, e enquanto a economia do ambiente se preocupa bastante mais com, por um lado, como ciência, que é com a explicação do comportamento humano e as consequências que tem sobre a natureza, e também muito depois, obviamente, só com a avaliação de políticas ambientais que permitam a intervenção estatal para corrigir os problemas gerados. A economia do ambiente anda muito à volta, é criada muito à volta da ideia de como é que lidamos com as falhas de mercado, com as externalidades que surgem. Ou seja, o que é uma externalidade que não seja, que nas nossas decisões, nas ações, quer dizer, agentes económicos, pessoas, empresas, etc., nem sempre tomamos em conta todos os custos e todos os benefícios decorrentes das coisas que decidimos fazer, nomeadamente os custos sobre o ambiente. E, portanto, de que forma é que, portanto, na parte da análise já das políticas ambientais levadas a cabo pelo Estado, que políticas é que podem ser eficazes para integrar dentro da decisão dos agentes económicos essas consequências, ou de que forma é que o Estado pode intervir para corrigir os danos causados ao ambiente, nesse caso. Do lado da economia ecológica, a preocupação tem estado muito menos na análise só do comportamento humano, da sua explicação e de que forma é que podemos criar incentivos para que ele mude, mas mais no lado das consequências sobre os sistemas ecológicos em si. Okay? A própria economia ecológica define-se como um bocado a junção entre a economia do ambiente e os sistemas naturais de natureza. Aqui é a mesma junção com os campos de ecologia industrial, etc. E, portanto, eles têm um bocado um foco diferente, enquanto o lado ambiental tem um método mais bem definido, do outro lado defende um pluralismo metodológico maior e, portanto, e que também não se tem procurado tanto não teve preocupação com uma visão consistente e uma explicação. Portanto, também há um certo maior carregar, parece-me a mim, de questões normativas do lado da economia ecológica e da motivação das pessoas envolvidas, mesmo quando fazem investigação. E aqui é um bocado back to basics, né? Voltar para aqui em introdução à economia 1, que é, ok, o que é economia normativa, o que é economia positiva? E do lado da economia ecológica há muito envolvimento, por exemplo, vocês sabem, da parte de economia normativa, de preocupações, como vocês dizem, de sustentabilidade, de ética, de justiça social e de promoção desses valores. Portanto, quando falamos de promoção de valores, já estamos a falar aqui de um campo mais de ativismo e menos de análise da realidade e da forma como o mundo é. Mas acrescentando, pegando um pouco naquilo que o professor estava a dizer, há certos tópicos que a economia ecológica levantam que se tornam, no fundo, uma ruptura com aquilo que é adotado na economia do ambiente, que está associada à economia neoclássica e mais mainstream. E alguns deles são, por exemplo,
os limites que a economia ecológica encontra no crescimento, encontra limites biofísicos no crescimento e, nesse sentido, recomenda uma política precaucionária, ou seja, com precaução e tendo em conta que o crescimento não pode ser o objetivo, porque estará sempre limitado. E, nesse sentido, como é que poderemos conciliar estas abordagens de ética, sustentabilidade e equidade, e como é que podemos entender esta crítica esta forma de ver o crescimento, esta forma negativa de ver o crescimento, tendo em conta aquilo que nós conhecemos e aprendemos na economia ao longo destes 3 anos. A questão dos limites do crescimento é verdade. Do lado da economia ecológica há muito essa preocupação com os limites biofísicos do que é que podemos fazer no planeta. Mas chamar a vossa atenção que a discussão não é propriamente nova, né? Se vocês forem estudar história, se vocês forem ler sobre história do pensamento económico, vocês encontram logo ali um autor do século XIX, que é o Thomas Malthus, e o seu ensaio sobre os princípios da população, a avisar que isto vai tudo dar para o torto, né? Porque a população cresce exponencialmente, enquanto a capacidade de aumentarmos a produção cresce linearmente, e isto só se nivela por guerras, fomes, doenças, essas coisas todas. Portanto, essa visão pessimista da realidade não é agora. Temos outros marcos clássicos desse tipo de visão dos limites de crescimento, o relatório do Clube de Roma, chamado mesmo os limites do crescimento de 1972, que, com base numa modelização da economia, faz também uma previsão de limites de alturas em que chegaríamos a uma situação em que a produção industrial, o output, etc., a produção começaria a cair depois de aumentar. Se olharmos para trás, em alguns casos, alguns desses limites temporais já estariam ultrapassados até. E portanto, essas visões mais pessimistas, eu aviso já, isto é uma declaração de interesse, eu não sou tão pessimista assim, tenho um bocadinho mais fé no engenho humano, a capacidade de superar desafios, de capacidade de inovação tecnológica também nos ajudar a viver de forma que antes, a ver coisas que pareciam possíveis a certa altura serem possíveis mais à frente, reconhecendo obviamente que alguns limites existem, nomeadamente ao nível material e ao nível da capacidade de preservação de ecossistemas. Há limites na natureza que são mesmo limites de irreversibilidade. Não é como gerir uma floresta de eucalipto que a gente corta X aqui, mas estão árvores a crescer do outro lado, depois replantamos aqui, etc. Os ecossistemas não funcionam propriamente assim e eles, a partir do momento em que passam o limite e que são destruídos, a capacidade de regeneração pode não ser exatamente simétrica à capacidade que nós temos de destruir, portanto, e por vezes podem não ser mesmo recuperáveis. E, portanto, reconhecendo esses limites, a minha visão não é propriamente assim tão dramática. Já temos essas visões dramáticas ao longo da história e, infelizmente, temos tido alguma capacidade de superar. Para além disso, há também a questão aqui do que é o crescimento. Se entendemos crescimento só como, nós produzimos cada vez mais e mais coisas e sabemos que temos sobreconsumo e às vezes compramos coisas que não chegamos a utilizar e temos N desperdícios. Há a questão também de toda a embalagem que usamos e que depois não é propriamente absorvida pelo ambiente, questões como o tempo que duram determinados materiais depois transformados no meio ambiente, como os plásticos, etc. Se tomarmos o crescimento como produção cada vez maior dessas coisas, há limites materiais muito óbvios, né? Mas se nós tomarmos o crescimento económico como um aumento do valor gerado na sociedade, aí podemos começar a pensar de uma maneira um pouco diferente. Porque nós podemos, eventualmente, através de novas formas de organizarmos, novas formas de fazer as coisas, novos produtos, etc., criar mais valor sem necessariamente aumentar o consumo de recursos naturais. Não é uma coisa fácil de fazer, não estou a dizer que é muito óbvio, mas isso não é uma coisa completamente impossível. E toda a evolução da humanidade nos mostra que essa possibilidade existe. Obviamente, quando vocês pensam que crescimento económico, estou a pensar tal como ele é medido e usado a nível macroeconómico, que é o PIB. O que é o PIB? O PIB é uma maneira imperfeita de tentar medir esse valor que é criado. Toda a gente
quando o economista aprende sobre o que é o produto interno bruto, aprende também sobre as suas limitações. O PIB mede ou tenta medir o valor de troca dos bens e serviços que são transacionados numa economia ao longo de um determinado período. O que é que isso significa? Que se os bens não são transacionados, apesar de serem gerados, um exemplo clássico é o serviço doméstico, né? Quando as pessoas fazem o seu próprio trabalho em casa, de arrumação, de limpeza, de cozinhar, etc. Ou quando isso não conta para o PIB. Ou quando, por exemplo, nós, no caso, ligando aqui mais ao ambiente, quando utilizamos determinados recursos naturais, como extrair madeira tropical para fazer uma guitarra elétrica, né? Aquilo conta para o PIB, que a guitarra elétrica é vendida, se a madeira estivesse por isso simplesmente lá, nós não vamos contar o facto de ela deixar de estar lá. E portanto, isso são exemplos clássicos de má contabilização do real valor que é gerado com as atividades económicas. E há N estudos, e mesmo até ao nível institucional, ao nível das instituições internacionais, sobre environmental accounting, por exemplo, sobre como é que ultrapassamos isso, como é que medimos as coisas de uma forma diferente. Isso é uma preocupação, por exemplo, muito válida da parte da economia ecológica. A ideia de que o progresso não é propriamente só o crescimento do PIB da atividade económica, é também o crescimento do bem-estar. Mas isso já não é uma ideia assim tão radical como se poderia pensar em instituições internacionais, mas já se começam a preocupar em criar medidas sobre bem-estar, embora não sejam aquelas que nós vemos todos os dias e que é o política económica todos os dias, por exemplo, e é interessante, por exemplo, ver a OCDE e ver como eles têm indicadores de bem-estar com várias dimensões que o afetam, exato, a educação, a saúde, a participação cívica, etc. Mesmo a ideia mais antiga do indicador de desenvolvimento humano, que já tem décadas ao nível da ONU, que procurava ainda de uma forma mais limitada olhar não só ao crescimento económico, ou também à educação, aos indicadores de saúde, como forma de medir o progresso pelo aumento das capacidades das pessoas, e não propriamente só aumento da riqueza. Portanto, acho que a economia ecológica tem vários contributos, e, acima de tudo, o principal é o desafiar a economia mais clássica a integrar nos seus modelos. O que eu estou a falar ao nível de ciência, não propriamente ao nível de recomendação de política a fazer para resolver um problema, mas desafiá-la a alargar os seus modelos para ter em conta os sistemas biofísicos que existem, que não são propriamente uma constante fora que vamos usar. Há interações que, se as tivermos em conta, conseguimos também fazer um melhor trabalho científico e de previsão. A economia ecológica, que aliás, nesse sentido, adiciona algumas recomendações de índices de medição ao PIB, como por exemplo, a quantidade de materiais que entraram na economia, os resíduos que saem, não é? Dentro dessa ideia de um lado mais físico, não é? Exatamente. Aliás, por exemplo, ao nível do meu campo de estudo, que é a água, fazem artigos sobre transação virtual de água, ou seja, não propriamente. A água é um bem difícil de transportar porque o valor de troca face ao volume e ao peso é relativamente reduzido. Não o valor de uso, não, é o paradoxo da água e dos diamantes, que aquilo tem muito valor e precisamos beber água todos os dias, mas, por exemplo, há artigos sobre a transação virtual de água, por exemplo. Se eu comer carne que vem importada da Argentina, sabendo que a produção de vinhos é muito intensiva no consumo de água, e no fundo acaba por ser uma forma de eu estar a importar água que não tem noutro país qualquer que seja mais escasso, a partir do país onde foi produzida o animal e depois a carne, etc. Portanto, ou outros exemplos. É um tipo de abordagem mais física, mais não tanto pelo valor ou pelos incentivos, como se preocupa muito a economia, mas mais por preocupação com os limites físicos e materiais. E essas abordagens... Diga. Sim, diga. Não, estava só a dizer que, aliás, a economia ecológica, apesar do nome, como vocês conhecem, é um mundo um bocado transdisciplinar, em que os economistas nem sequer são necessariamente maioritários. Tem contributos de muitas ciências e, portanto, o nome às vezes é um bocadinho enganador. A economia ecológica não é a aplicação da economia aos problemas ambientais. Isso seria uma melhor definição de economia do ambiente. Economia ecológica é um bocado a tentativa, vinda de várias áreas disciplinares, de integrar a análise dos sistemas económicos e sistemas ecológicos. E, portanto, não é necessariamente sequer um ramo específico da economia. É uma área mais transdisciplinar. E eu direcionava agora ao André para fazer uma pergunta de abordagens atuais e movimentos que surgem
estas ideias. Certo. Tendo em conta que o professor até já entrou um pouco por esse lado. Portanto, a pergunta que eu queria fazer era acerca do movimento que existe dentro da economia ecológica, mas também dentro do campos do ativismo, por exemplo, que é o movimento do degrowth, portanto, o princípio de crescimento negativo com o objetivo de sustentabilidade. O professor já falou da sua crença em que é possível ter um crescimento diferente, que se baseia em mais valor, não forçosamente mais coisas, mas queria perguntar se acredita que possa haver uma necessidade a curto prazo de haver uma redução no volume de produção de coisas, simplesmente. Atenção, eu aqui não lido muito bem com o termo crença, porque aqui, quando falamos de ciência, não gosto de há uma observação empírica, um bocado de que algumas previsões mais pessimistas foram feitas em certos momentos históricos, de alguma forma não se verificaram, felizmente para nós todos, não é? A sua convicção, pronto, então. Sim, não é bem por aí. Por exemplo, e eu sou uma pessoa mais do lado da microeconomia e, portanto, isto tem muito a ver com o comportamento das pessoas e com os incentivos e a forma como as sociedades cheiam. A minha crença, quanto muito, se quisermos pôr o termo de vista de crença, nem é bem uma crença, é um bocado um recusar a dedicar. Isto liga ao Degrowth. Vamos por partes, vamos ao Degrowth. O Degrowth é um bocado a ideia que é uma proposta, porque aquilo é mais um movimento propriamente no tiro económico, é um movimento, uma proposta de vivemos numa sociedade que não esteja tão preocupada só com o aumento contínuo da produção, mas que possamos tentar viver dentro dos limites físicos da natureza, de forma sustentável, sem ter esta opção por estar sempre a crescer, né? Crescimento económico. Na minha visão do que é isto que estamos a tentar medir com o crescimento económico, é um aumento de valor e de condições de vida das pessoas, por mais imperfeito que seja a medida do PIB, é um bocado uma recusa de perca da ambição de melhorar. Aqui, isto é o facto de trabalhar muito em inglês e da house inglês, tentar arranjar uma palavra portuguesa para os prospects da sociedade, as condições de vida, as perspectivas de viver cada vez melhor da sociedade. O cada vez melhor pode ter uma interpretação um bocadinho mais subjetiva, não necessariamente comprar mais vigoso até enchemos a casa toda. Aí tem razão. E, portanto, há muitos contributos positivos dessa perspectiva, aliás, de nos recentrar que isto de viver não é propriamente consumir e portanto, se quisermos assim uma perspectiva mais até filosófica, que a felicidade não vem necessariamente da quantidade de coisas que consumimos e do valor delas, etc. Sendo um bocadinho mais subjetiva, há aqui uma dificuldade nas perspectivas de growth, que é assim, é um bocado agora como os confinamentos e os Covid, né? Que se faz a crítica, isso confinamento é para pessoas ricas, porque os outros depois não conseguem fazer, não conseguem aguentar, porque quando vai abaixo, etc. Aqui é um bocado a mesma coisa. Como é que nós dizemos um país mais subdesenvolvido, com dificuldade de acesso a hospitais, com dificuldade de acesso à educação, com pessoas que ainda passam fome, etc., que o que nós estamos preocupados é com o degrowth, né? Porque o crescimento, nós podemos estar a interpretá-lo como temos estado aqui a falar, as pessoas consomem cada vez mais e as coisas são inúteis, aquilo só faz é desperdício e mau ambiente, plásticos, etc., emissões de dióxido de carbono, ou podemos pensar no crescimento como o acesso a bens e serviços que nós tomamos por garantidos e fundamentais. Como o fato, eu vou para a universidade, se torço o pé, posso ir a um médico, se tenho fome, vou comer, se preciso de uma vara só abrir a torneira, não preciso caminhar alguns quilómetros para ir buscar a algum sítio qualquer, porque não tenho água canalizada em casa, etc. E, portanto, é uma discussão que se levanta essa dificuldade, não é? E, portanto, o crescimento económico em si, no sentido de medir as condições de vida, continua a ser necessário e não é propriamente um luxo, é algo que devemos almejar. Ainda agora, há pouco tempo, vi uma estatística que dizia, no fundo, agora não me recordo se foi em 2 décadas ou 3 décadas, mas que falava da diminuição da pobreza extrema ao nível mundial e que seria reduzida ao longo de um determinado período de tempo, não consigo precisar exatamente agora, de quase 2 bilhões de pessoas para cerca de 700 milhões. E que face ao aumento da população também significava uma redução de uma pobreza de mais de 2 dígitos para uma pobreza, uma porcentagem da população mundial depende de 9%, ou seja, depende, mas abaixo de 2 dígitos da população mundial a viver em situações de pobreza mais extrema, que é uma melhoria espantosa se nós formos olhar para isto do ponto de vista da história económica e a evolução, muito à custa também da evolução dos países asiáticos nas últimas décadas. E isso em si é uma coisa positiva, e até duvido que alguém que
seja mais defensor de teorias de degrowth que queira alguma vez negar às pessoas. A questão é mais, é mais do lado da sustentabilidade deste caminho e a parte também que eu considero muito positiva é da negação de que a melhoria das condições de vida é necessariamente o aumento contínuo do consumo. Pode ser por outras coisas, né? Já dizia o Keynes, a gente depois também dedicávamos aqui mais às artes e tal, passávamos a ser, não temos de andar todos a produzir das 9 à meia-noite, se exagera. Nesse sentido, eu penso que já devia acrescentar que esses movimentos normalmente partem de países ocidentais, não é? Com outro tipo onde essas preocupações naturalmente fazem mais sentido. De onde também partem outros movimentos mais políticos, como por exemplo o surgimento de vários Green New Deals na Europa e nos Estados Unidos, que estão a ser aplicados, a ser discutidos, etc., que no contexto atual de alterações climáticas e ameaça à sustentabilidade tem sido reforçada essa necessidade, é isto que vai resolver os Green New Deals, a transição energética. Ou seja, pensando um pouco nos contributos da economia energética, em relação à economia e com o ambiente, estes contributos fora do mainstream económico podem reforçar o papel do Estado, podem fazer ganhar relevância a movimentos como o degrowth, a maneiras diferentes de ver a economia para além do crescimento. De que maneira é que esta necessidade de sustentabilidade, na sua reflexão política, pode mudar a forma como a relação entre economia e ambiente? Vamos lá para pontos. Aqui estamos a tratar de um tema que é eminentemente político e não propriamente científico. Aqui vocês estão a entrevistar uma pessoa mais académica, não propriamente uma pessoa com grande intuição política. Obviamente tem as misérias, mas não é tanto por aí. Queria chamar-vos a atenção que este tipo de ideia o que é que são estes pactos, nós vemos o que é o Pacto Ecológico Europeu, o European New Deal ou os Green New Deals, por exemplo, propostos pela Ocasio-Cortez no Congresso americano, etc. É a ideia que podemos relançar a economia, criar emprego e ao mesmo tempo proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, promovendo investimento em indústrias verdes, digamos assim. Esta ideia não é nova, ou seja, a intervenção da Ocasio-Cortez vem em 2019, o próprio Pacto Ecológico Europeu vem em 2019, no período imediatamente anterior à pandemia. Estas ideias são mais antigas, né? Podemos criar emprego, ou esta discussão, pelo menos, que se conseguimos proteger o ambiente, criando emprego ao mesmo tempo, até porque algumas dessas indústrias, por exemplo, instalação de painéis solares, etc., são mais trabalho intensivas do que propriamente uma indústria de extração de petróleo. E, portanto, de que forma é que conseguimos ter uma situação win-win e conseguimos beneficiar dos dois lados, né? É uma das situações, a economia trata muito de trade-offs, esta é uma das poucas situações em que se escusaria a possibilidade de ter um duplo ganho, uma posição win-win. É nisso, por exemplo, da reforma fiscal verde, em que ao mesmo tempo que reduzíamos ineficiências ao corrigir externalidades, também reduzíamos a necessidade de cobrar impostos noutros lados que são distortores e criam perda de valor. Portanto, esse é um ponto, é uma discussão mais antiga. Aqui, ao nível... Não existe propriamente aqui eu queria também questionar um bocado a vossa afirmação. Eu estou a tentar recordar a pergunta aqui, vocês a certa altura dizem que são um bocado, estas perspectivas vão um bocado contra o mainstream económico. Eu quis que um bocadinho de casting num contexto deste rethinking económico, vocês tentam procurar alternativas e ter aqui um tipo um bocadinho mais ortodoxo. Sim. É bom sinal, é pluralismo ao contrário, não é? Exato. Mas depende um bocado do que é que nós olhamos como mainstream. Por exemplo, eu olho para a economia do ambiente e dos recursos naturais como perfeitamente mainstream, tem décadas de trabalho em cima, e portanto a ideia de que as externalidades são uma coisa que a economia não considera ou não toma em conta é para mim completamente errada. É olhar para a economia há décadas atrás. E portanto o mainstream económico inclui o reconhecimento de falhas de mercado, da existência de externalidades, da existência de informação assimétrica, de todas essas questões. Portanto, o mainstream económico não é uma visão pura e dura liberal de laissez-faire e com Estado mínimo. Okay?
porque aqui estamos a confundir, de certa forma, aqui tem a ver com o que é que nós queremos dizer com mainstream económico. Estamos a falar de teoria económica convencional, mais tradicional, ou estamos a falar de uma posição política mais à direita, ou mais liberal, ou o que seja. E se quando tendemos a misturar os dois conceitos, a conversa fica um bocadinho mais confusa, não é? Eu diria que poderíamos enquadrar isso no tipo de crescimento económico e na teoria económica aplicada desde os anos 70, não é? É uma coisa diferente. Por exemplo, nós falámos de teoria neoclássica, nós conseguimos associar a determinada forma de fazer ciência. É outra coisa falar de liberalismo, é outra coisa falar de capitalismo, que é um sistema de organização da sociedade em que as pessoas procuram o próprio interesse, as empresas procuram o lucro, ou o que seja, e o que temos não é nem um sistema totalmente capitalista, nem totalmente socialista, normalmente são o que temos, são essencialmente sistemas mistos. Quando baralhamos um bocadinho as coisas, torna-se mais difícil saber o que é que estamos a falar, só por isso. Reconhecendo isso, este tipo de abordagens em que se procuram corrigir as externalidades ao nível da ciência económica já é aceito e é trabalhado há anos. Há um nível, se quiserem assim, político, de facto, é uma proposta de caminho de política económica um bocadinho mais intervencionista, porque implica a intervenção do Estado. Em que sentido? Não só na correção das posições, como também na promoção, num certo direcionamento, certo dirigismo de para onde é que a economia deve ir, com grandes pacotes financeiros, subsidiando o aparecimento de novas tecnologias, a sua implementação no mercado, na sociedade. E, portanto, nesse sentido, se considerarmos o mainstream económico uma perspectiva mais liberal da sociedade, aí sim é contrária, não é? Porque implica uma maior intervenção do Estado, aí dar-vos a razão. É um caminho que terá de ser seguido, porque, de facto, temos aqui várias questões. Temos as questões das conhecidas falhas do mercado, ou seja, falando especificamente sobre o aquecimento global, que é um bocado isso que se passa com o Pacto Ecológico Europeu. O objetivo ali tem um objetivo muito claro, tornar a União Europeia, ou grosso modo, o continente europeu, embora não seja exatamente uma coisa, numa zona regional neutra em carbono até 2050. Ligando também a N coisas da renovação de eficiência de edifícios, a promoção da mobilidade elétrica, do hidrogênio, etc. E isso é um pouco inevitável, porque o sistema de regulação de temperatura, vamos lá ver assim, o sistema de regulação de temperatura não é provavelmente um termo correto, mas global é um bem comum, tal como nós aprendemos. E isso é bem conhecido desde que o George Bush, ainda muito antes de haver Trumps, sai do protocolo de Kyoto e no fundo, temos um lado dos países a implementar medidas que, de certa forma, podem ter impactos negativos na economia a certa altura, e um país a fazer free riding. Todo o combate foi tudo o que for tirar emissões de gases de aquecimento global do planeta beneficia todo o planeta em si, porque é um poluente global, não é um poluente que tem impacto local. E tanto beneficia quer um país esteja a aderir ao protocolo de Kyoto e fazer os seus próprios esforços, quer não esteja. A mesma coisa aqui ao nível agora já é mais recente, eu falar uma linguagem um bocado antiga, agora o que se fala é o Acordo de Paris, né? Que as metas foram traçadas e os contributos voluntários dos vários países para atingir uma meta de não ultrapassar a versão de temperatura em 1,5 grau de faça uma determinada referência. Também, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a essa preocupação, esse problema global, e que tem tendência a aumentar à medida que o tempo passa, e a tornar-se cada vez mais difícil de reverter, se não se dá já irreversível, começa-se a falar já não de mitigação das emissões, mas de adaptação às alterações climáticas, porque elas já estão, vai acabar por forçar a intervenção do Estado, a que se faça alguma coisa, no fundo. Não podemos continuar a assistir ao aumento de fogos florestais, não tarda nada de termos países, nações que são ilhas com uma altitude muito reduzida, a serem tiradas do mapa dentro de algumas décadas e não haver propriamente intervenção. Portanto, esse é um tema que estará cada vez mais em cima da mesa, independentemente agora da visão mais liberal ou menos liberal, porque a própria realidade, a própria natureza nos vai forçar a fazer isso. É um bocado como aqui os Covid e os confinamentos. Né? A gente quer uma coisa que aqui esteja despachada e depois cai a realidade em cima e de repente temos de lidar com ela. Portanto, e é inevitável. Certo. Não sei. Eu estava aqui a ver, estamos com 42 minutos.
se calhar vamos fazer uma pergunta final. Não sei se o público, se alguém que esteja a ver, terá escrito alguma pergunta, se puder fazer agora. Estava a ver, há aqui uma mensagem, suponho que uma colega de Há algum comentário também? Acho que suponho que seja de um colega de curso de uma colega de curso do professor, mas não temos nenhuma pergunta. Temos aqui um comentário da Maria da Luz António, que nos diz como é bom recordar os tempos de estudante, em especial as teorias de desenvolvimento económico, em que se discutia muito a capacidade dos países criarem riqueza e a exploração dos recursos naturais. O livro do professor Morteiro, mas não temos nenhuma pergunta propriamente. Isso leva a uma história curiosa aqui no nosso âmbito aqui de economia do ISCTE. O curso inicialmente que eu escolhi chamava-se, era uma licenciatura de Economia e Políticas de Desenvolvimento, não se chamava Economia. Eu, por acaso, até acho muito bem que se chame Economia mais geral, porque apesar de ter escolhido o curso na altura por ter umas determinadas características e ter coisas que eram diferentes dos outros, sou um bocado menos a favor de criar, digamos assim, uma economia de nicho. Acho que temos de saber estar todos muito bem preparados em economia para conseguir intervir, temos de ser os nossos, quer sejam métodos mais alternativos, mais convencionais. Portanto, que temos, por exemplo, meio da nossa ciência para depois entrarmos nessas áreas como a economia ecológica e ser capaz de fazer o contributo enquanto economistas em discussões que envolvem pessoas de muitas áreas disciplinares. E, portanto, mas é uma curiosidade, de facto, o professor de Teoria de Desenvolvimento. Havia, inclusive, uma cadeira anual de Economia de Desenvolvimento e, portanto, era um tempo diferente. Em que mestrado era só depois de 4 anos e não 3 apenas. Se calhar fazemos então a pergunta final, André. Certo, muito bem. Portanto, a pergunta final que nós tínhamos guardada é uma pergunta mais de economia ambiental, assim, por assim dizer, e dos recursos naturais. Portanto, de um ponto de vista mais familiar neste caso, que é, na disciplina de economia ambiental nós abordamos várias formas de intervenção do Estado no sentido de controlar a poluição, na perspectiva mais microeconómica, falamos de impostos, falamos de standards, falamos de subsídios, falamos de cotas. Eu tinha uma pergunta assim um bocado, se calhar, um pouco mais simplista, mas que acredito que possa ser relevante na mesma, que é, a seu ver, qual será o instrumento daqueles que nós temos conhecido, ou mesmo que seja fora disso, mais eficaz nesse tipo de controle? Eu junto até um mais recente, são as licenças de emissão transacionais. A resposta que estamos à espera depende, né? Quem já me teve como professor nas aulas sabe que essa resposta é muito comum. O debate sobre qual o instrumento de política ambiental mais eficaz, pode-se traçar um artigo seminal na Review of Economic Studies, uma das melhores publicações científicas em economia, de um economista do ambiente chamado Martin Weitzman, que faleceu o ano passado. O título do artigo chama-se Prices versus Quantities e versa exatamente sobre isso. Que prices no sentido de incentivos ou instrumentos mais baseados no mercado, como, por exemplo, impostos por unidade de poluição emitida, versus cotas por simplesmente limitam, ok, se eu estou em uma determinada atividade, como empresa baixo papel, eu tenho um comando, chama-se uma abordagem, chama-se um plano de controle, eu tenho uma obrigação de não ultrapassar determinado limite, ou tenho uma cota de poluição que tenho que respeitar e não ultrapassar, ou a característica do efluente que deposito depois de volta na natureza tem determinadas características. Em geral, e o que vos é passado nas aulas de economia e de ambiente é que a vantagem das abordagens que se chama market mechanisms, mais baseadas no mercado, na libertação dos agentes, é que permite ultrapassar alguma assimetria de informação que existe entre o regulador económico e ambiental e os próprios agentes. Se for o regulador sem essa informação sobre onde é que é mais difícil, onde é que tem mais custos ou menos custos, onde é que tem de se gastar mais recursos, para pôr uma coisa assim de forma até um bocadinho provocadora, mais recursos para conseguir garantir a prevenção da poluição. Se não tivermos essa informação, podemos comandar que isso seja feito em determinadas fontes ou determinada forma, que não é necessariamente aquela que é mais eficiente. Eficiente aqui em bom sentido, ou seja, que poupa mais recursos, deixa mais recursos livres para a sociedade ou para a natureza em si, se quiserem assim. Se eu for eficiente no uso da madeira, não preciso cortar da madeira, tenho de bater das árvores, etc., para ser assim um bocadinho mais alegórico outra coisa. Mas isso não é necessariamente assim. Aliás, a discussão que estava feita nesse artigo seminal é um bocado que depende do caso concreto.
nomeadamente dependia ali das funções de benefício e de custo marginal da poluição. Falamos aqui de externalidades. A externalidade, no fundo, é um custo que é imposto sobre terceiros, daquilo que estamos a fazer, por exemplo, uma atividade poluente e depois causa problemas de saúde a outras pessoas, como o caso de se eu tiver uma incineradora que liberta toxinas e causa problemas à saúde das pessoas que vivem em redor, ou poluição deitada no rio, é daqueles exemplos clássicos. Eu posso tentar calcular, e aliás, grande parte da economia ambiente preocupa-se com questões de valorização ambiental, qual é o custo que estou a provocar. E aprendi a calcular funções, custos, etc. O objetivo, no final, é fazer análise de custo-benefício para tentar tomar uma decisão. Lembre-se sempre que os economistas do ambiente não tentam medir as coisas em valores monetários, porque acham que valores monetários é que é, mas para ter uma unidade comum de medida com que possam comparar estas coisas, o dano causado com o custo que nós vamos ter de investimento para prevenir que ele sequer ocorra. Por exemplo, colocando ou criando tecnologias ou colocando formas de prevenir que essa poluição ocorra. Como é que nós tomamos uma decisão? E aqui a abordagem dos economistas do ambiente é muito uma decisão custo-benefício. Se nós, no limite, incorrermos em custos maiores para prevenir que a poluição exista do que o custo próprio da poluição, estamos a tomar uma decisão que gastamos mais recursos à sociedade ainda. De alguma forma, esses recursos que vamos gastar na atividade de prevenção da poluição não vão estar disponíveis no outro lado. Agora, para fazer essa comparação, para tomar a decisão de analisar os custos causados pela poluição com os benefícios de não a fazer, de a prevenir, de evitar que aconteça, o que nós procuramos estimar é o impacto, e aqui já sabemos que os economistas falam sempre em termos marginais, o impacto marginal por cada unidade de poluição produzida, e compará-lo, e isso vai depender um bocado da forma dessas funções, o que depende da situação em concreto, do poluente que estejamos a tratar e das suas naturezas. Por exemplo, já falámos aqui como os gases de aquecimento global, como o metano, como o dióxido de carbono, são gases com impacto global. Outras coisas como o ozono ao nível da superfície é uma questão com impacto local e que é medida pelos institutos de meteorologia, porque é tóxico para as pessoas. Lá em cima é muito bom para nos proteger dos raios ultravioletas, ao nível do solo é tóxico para o ser humano. E, portanto, dependendo da natureza do poluente também, a resposta pode diferir. Pode depender também, e essa é uma das conclusões do estudo, e tem conclusões mais específicas, mas assim, em geral é que a resposta depende. Existe também a questão da incerteza. Nada nessas funções é fácil de estimar. Okay? A própria OCDE tem um manual sobre isto, como fazer análise de custo-benefício, é muito interessante, tem capítulos inteiros sobre métodos de valorização ambiental, mas são coisas que fazem sempre com muita incerteza. E, portanto, a presença de incerteza, às vezes, podemos tomar um critério de segurança. Por exemplo, enquanto as cotas podem garantir um resultado mais direto, ou seja, se eu impedir isso, se eu andar a medir ao fim do cano que deita o efluente no rio, qual é a qualidade do efluente está a ser deitado, eu consigo controlar imediatamente se a poluição sai ou não sai. Na prática não fazemos bem isso, né? Às vezes temos aqueles exemplos dos rios em Leiria, em que houve uma silvicultura qualquer ao longo do rio que despejou qualquer coisa e não sabem de onde é que vem, né? Estamos a medir ali ao fim de cada cano. Mas isso dá mais certeza nesse lado. Há muita incerteza, nesse caso, sobre os custos que estamos a provocar. Sobre, o que é que as empresas têm de incorrer para conseguir garantir esse resultado. Se formos mais para o lado dos prices, né, dos impostos, taxas, temos provavelmente uma maior certeza sobre o custo que vamos impor às empresas, e mais controlado, mas menos sobre o resultado, porque temos menos incerteza, face àquele custo económico que estamos a impor, no caso em que há a poluição, qual vai ser o comportamento e o ajustamento que as empresas vão fazer e ficamos inseguros quanto ao resultado ambiental. Portanto, também depende um bocado dos objetivos que tivermos. E a partir desse paper seminal, há uma discussão grande, se vocês procurarem no Google Scholar, por prices versus quantity, e depois começam a ter as licenças transacionadas a ser cooperadas, também encontram muito por onde explorar. Portanto, o próprio André reconheceu que a questão era simplista propositadamente, mas a questão é interessante. A pergunta em si é simplista porque não tem uma resposta direta, mas o tema em si de qual é melhor é importante, mas é discutido em função de cada situação, de cada tipo de poluente. Certo. Portanto... E depende, ou não fosse esta uma discussão sobre economia. Exato. E por isso, agradecemos ao professor Henrique a disponibilidade de contribuir para esta conversa. Agradecemos também a quem esteve a ver, ou quem ainda vai ver no vídeo que vai ficar disponível. Vamos ter mais conversas sobre este tema este mês e sobre outros meses que aí vêm. E obrigado a todos e até uma próxima.